Bem-vindo a este desenvolvimento de líder esta noite em nome de Jesus. Vamos orar juntos. Pai, te agradecemos pelo privilégio de te servir, de servir o corpo de Cristo. Obrigado, Senhor, porque este grande privilégio que está nos dando não é pelo mérito ou somente pela sua graça na chamada. Te pedimos, Senhor, que possa ajudar-nos a cumprir o propósito da nossa chamada, o propósito da nossa chamada, da escolha e o propósito de ter nos indicado para esta obra em nome de Jesus. Seja conosco, Senhor, e nos ajuda a sermos obedientes à sua palavra. Assim que pregamos, assim que explicamos, como os membros da igreja, a serem obedientes na sua palavra. Te agradecemos, Senhor, sabemos que o Senhor já respondeu. No nome de Jesus oramos. E o povo de Deus diga amém. Esta noite estamos a ver para um tema muito importante na nossa vida presente, muito importante no nosso destino, é muito importante para o nosso ministério, porque se perdermos isto, neste estado e neste estudo fundamental, nesta coisa prática, iremos perder todas as coisas, todo o caminho. Esta noite estamos falando de amor cristão na família. Amor cristão é uma família piedosa. Então, para aqueles que estão casados e aqueles que não estão casados, aqueles que não são casados estão se preparando e deviam se preparar. E para que chegando nesse estágio da vida marital, então tem que ter uma preparação que importa, para que alguém possa conseguir conter lá a boa fundação para este tema tão importante. A mensagem de hoje, mais uma vez, é o amor cristão numa família piedosa. Não é somente uma qualquer família, é uma família que tem que ser piedosa, uma família que deve permanecer piedosa, é uma família que deve permanecer piedosa, não somente na sua presença, mas na presença de Deus. O amor igual a de Cristo numa família piedosa. Efésios capítulo 5, e vamos ler a partir do versículo 25. Diz assim, Efésios 5, 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. E nos diz no versículo 28, no versículo 28 nos diz, fala dos homens para amar as suas esposas como seu próprio corpo. Assim também devem os maridos amar as suas próprias mulheres como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. 31, diz assim, por isso deixará o homem seu pai e mãe e se unirá à sua esposa e serão dois numa carne. 33, ele diz, assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido, que ela honre, que ela respeite, que reverencie o marido. Então, olhando para esta mensagem esta noite, estamos a pegar o nosso versículo de memória, o nosso memória está no versículo de Hebreus, capítulo 13, Hebreus 13, 4. Diz assim, venerado seja entre todos o matrimônio e o leite sem mácula, porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. E diz-nos aqui, o matrimônio é venerado. Então, se considerarmos a nós mesmos, o matrimônio é venerado. É venerado nos jovens, nas pessoas de idade média, e o matrimônio também é venerado nas viúvas e nos viúvos, e que não deve ser contaminada. Então, está a dizer que o leito deve ser sem mácula, tem que ser honrável, venerado e agradável a Deus. E diz, a prostituição e os adúlteros, Deus os julgará. Isso fala
da infidelidade matrimonial. Isso quer dizer que isso não é aceitável. Então, quando falamos de todo tipo quando falamos da crueldade matrimonial, diz que é condenável em tudo. Quando há matrimonialmente violência, isso é condenado. Então, lemos sobre isso nas pessoas, lemos isso e ouvimos sempre em todo lugar, em todo tempo, que não há dia em que nós abrimos os jornais sem nós vermos uma e outra situação de crueldade matrimonial. Então, isso é condenável em tudo. A infidelidade matrimonial é condenável diante de Deus. Então, é como o matrimonial de decepção. Quando alguém engana, a mulher engana o homem engana a mulher, também isso é condenável em tudo. Sabe, existem pessoas que continuam juntas como marido e esposa, mas não são fiéis um ao outro. Eles enganam-se. Então, aí estamos a ver na vida dele o aborrecimento matrimonial, que também é condenável perante Deus. Se vivem juntos, marido e esposa, e o propósito não está sendo cumprido na presença de Deus, então há crueldade, há violência, há engano, há infidelidade, há aborrecimento e há negligência. Quando você negligencia outra pessoa, ou o homem ou a mulher, e o homem que não está provendo o dinheiro para a família, para a esposa e os filhos, isso é condenável diante de Deus. E também a maldade, quando há maldade no matrimônio, quando você não faz ao outro o que você quer que o outro faça para ti, isso é maldade. Então, olhando para o estudo de hoje, na palavra de Deus, temos que examinar a nossa família. Porque se não, iremos ouvir tudo isto, iremos dizer que eu não comi, não sou adúltero, eu não cometo isto, não cometo aquilo. Mas não é somente esse problema na família. Temos que olhar para todas as coisas na família completamente, inteiramente, para que possamos saber que, pela graça de Deus, como pregadores, como pastores, como líderes, como obreiros, na machamba do Senhor, na seara do Senhor, possamos ter a nossa família de um matrimônio venerado. Então, iremos ter 3 pontos ao considerar este tópico muito importante. O amor igual a Cristo na família piedosa. 2. Primeiro, a experiência pertinente no Senhor para uma fundação de concreto. Então, se você quer ter uma vida firme e o Senhor quer que você esteja a família, tem que fazer como uma edificação também. Então, precisa de ter um concreto, aquilo que chamam de uma massa forte, isto é concreto, para você poder colocar na sua família. Quando as crianças se preparam, os jovens preparam-se para casar, e outras pessoas também, mesmo na liderança, estão prontos para casar, e temos que olhar para a fundação ali, uma fundação de concreto, uma fundação de experiências pertinentes no Senhor. 2. Depois do casamento, há coisas centrais que devem ter. Não é só para satisfazer a carne, mas é para toda expressões objetivas e amor em uma família centrada em Cristo. 3. O exemplo perfeito do seu amor na companhia. Então, companhia aqui, ou comunhão aqui entre marido e esposa, porque eles fazem parte do corpo do Senhor. Então, a comunhão continua aqui, então tem que ter o perfeito exemplo do seu amor na comunhão. Primeiro ponto. Quais são as experiências pertinentes, experiências permanentes que devemos ter na boa fundação?
uma fundação forte. Salmos capítulo 11, 3. A importância da fundação. Salmos 11, no versículo 3. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Então, se não tem uma fundação forte, uma fundação forte na nossa família, no nosso casamento, na nossa comunhão, e o que o justo poderá fazer? Temos que ter cuidado com as fundações, com as experiências que devemos ter, experiências no Senhor, que guia-nos para termos o tipo de fundação sólida. 2 de Timóteo, capítulo 2, 2 de Timóteo, capítulo 2, no versículo 19, diz-nos assim: todavia, o fundamento de Deus fica firme. Você não pode limitar essa fundação de Deus? Então, ele tem fundação da doutrina, fundação da vida cristã, tem a fundação da revelação e verdade, temos a fundação do casamento e na família. Todavia, a fundação de Deus fica firme, sendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que prefere o nome de Cristo aparte-se de iniquidade. Estamos a ver aqui a importância da fundação. Então, se as pessoas duas querem pensar, ou uma pessoa está pensando em casamento, que fundação ele deve ter? Tem que ter experiências cristãs no Senhor. Umas experiências presentes, próprias e experiências importantes. Experiências indispensáveis no Senhor. Primeira, tem que haver salvação pessoal em Cristo. Salvação pessoal em Cristo. Você está pensando acerca de casamento, e os irmãos, se você está pensando sobre o casamento dos seus filhos, tem que entender que você está conhecendo a vontade de Deus. Em primeira coisa, tem que ter experiência pertinente no Senhor para que o seu filho possa ter uma forte fundação. Salvação pessoal em Cristo. 2 de Coríntios, capítulo 6, a partir de 14. 2 de Coríntios, versículo 6, a partir de 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Aqui está falando acerca de jugo desigual. Mas entenda, se o seu filho é descrente, se o seu filho é pecador, não pode dizer que o seu filho é não convertido quer casar um membro da igreja que está convertida. E você diz, quando você traz alguém que é realmente filho de Deus, espera, e o seu filho, que você está dizendo que vai trazer um verdadeiro filho de Deus, será que ele é filho de Deus? Se o seu filho ou a sua filha e não é crente, e você encoraja ele ou ela para casar um crente, isso continua a ser um jugo desigual. Quando o seu filho é crente, um filho de Deus real, nascido de novo, convertido, transformado, vivendo a vida de uma nova criatura em Cristo, todas as coisas já passaram, todas as coisas já foram novas. Se o seu filho é realmente filho de Deus, e o permite, ou a permite a ela para casar com um descrente, também isso continua a ser um jugo desigual. E na comissão do casamento, quando encontramos aí jovens, temos que entender acerca da salvação pessoal em Cristo, que é em primeiro lugar, para que não possamos juntar pessoas com jugo desigual. 2, é a santificação purificadora com consagração. Santificação purificadora com consagração. Efésios capítulo 5 e 25. Efésios 5, 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Amai vossos maridos, as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Um egocentrista não pode fazer isso. Então queremos alguém que tenha um coração santificado para poder obedecer este mandamento do Senhor, de amar a sua esposa, a sua mulher, como Cristo também amou a igreja.
É amor que perdoa, o amor que dá, o amor que pensa das boas coisas da outra pessoa. É o amor que é um amor que é sacrificial. E somos ditos aqui que como Cristo também amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Quando estamos orando pela vontade de Deus, como filhos oram pela vontade de Deus, como os jovens oram pela vontade de Deus, assim que oram pela vontade de Deus, e quando chega diz, se eu quero uma mulher que faça aquilo, faz aquilo, que me dá isto, que me provê isto, que me dá aquilo, o homem está à procura de uma pessoa que trabalha, que não está pensando acerca da esposa, não está pensando que quando eu tiver aquela mulher, eu vou amar como Cristo amou a igreja, e eu vou sacrificar, e eu vou me entregar a ela, e eu vou lhe perdoar. Não está pensando isso na sua cabeça, mas está orando acerca daquilo que você entende. Que a santificação purificadora, a experiência da santificação e também a consagração para Deus é muito importante. Consagração a Cristo, consagração para a obra de Deus, a consagração também para ter cuidado, para tomar cuidado da esposa ou parceiro quando já virem a se juntar. Marido, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. A sua santificação, que você puder se dar o melhor do que você tem em todo o tempo, não somente alguns dias do namoro ou nos dias do casamento, mas você vai se entregar completamente para a sua esposa, para o seu marido e para a esposa. No versículo 26, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. E desde no versículo 27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula. Cristo pagou o preço para a igreja tornar-se gloriosa. Então, cada um na família, numa família santificada, que tem essa experiência, então tem que dar tudo para tornar a esposa, tornar o esposo glorioso, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. 3. A súplica proposital com convicção. Súplica proposital com convicção. Não andamos pela vista, não escolhemos pela vista, mas o melhor ou a melhor da inteligência de nós pode fazer uma escolha errada, porque você não conhece o futuro, porque você não conhece o coração da pessoa que nós estamos dizendo, queremos casar com ela. Então, o que podemos ver é o sorriso externo, é algo que possa nos entusiasmar, porque eu amo a ela, porque ela me ama. Mas, quando você quer ter a escolha de Deus, quando você quer ter uma escolha que vai ser ajudável, algo vai ser proveitoso, quando você quer ter algo que vai te ajudar, então vá na vida, e quando você vai te levar até a eternidade, você tem que amar ao Senhor, deixar o Senhor que seja Ele a fazer a escolha para ti, para dizer, esta é a minha vontade para ti. 3. Súplica proposital com convicção. Você está suplicando, você está orando para que você possa ter real vontade de Deus. Você tem convicção? Provérbios, capítulo 18, 22. Provérbios 18, no verso 22. No verso 22 diz assim a palavra de Deus, da esposa que você encontra. Então, não é aquela que você encontra na estrada, ou na internet, ou procurando no Facebook, ou procurando isto e lá. Então, você encontra isto no Senhor. Aquele que encontra uma esposa, acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. Então, tudo que você quer é benevolência, ao favor de... Como você vai ter a salvação, ao favor da salvação? É através da oração e da súplica, e a vontade de Deus. Como você tem isto? Através da oração, da súplica. E se você quer ter uma boa esposa, você tem que suplicar para obter aquela benevolência ao favor do Senhor. Provérbios 19, 14.
19:14 de Provérbios, diz assim: acerca de uma mulher prudente que vem do Senhor. A casa e os bens são a herança dos pais, porém do Senhor vem a esposa prudente. A boa mulher, a esposa sábia, aquela que é cuidadosa, aquela que é suportadora, a esposa que vai cumprir a vontade do Senhor e propósito na sua vida, uma esposa prudente provém do Senhor. E diz-nos, Jeremias capítulo 29, Jeremias 29, versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O fim, o bem, o propósito, a ideia, o propósito que você tem, isso é o propósito. Diz, este é o desejo. Está pronto para dar aquilo que você espera. Veja o versículo 12. No versículo 12 diz, então me invocareis, a súplica, oração, a oração da fé, a oração da confiança, a oração de convicção. E diz, então me invocareis, e ireis e orareis a mim a súplica, e eu vos ouvirei. Olha lá para o versículo 13. Diz assim no versículo 13, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. A oração para boa esposa, bom marido, uma esposa ajudadora, um marido ajudador, um marido que vai prover, aquele que é protetivo. Não é uma oração simples de coração à metade, mas oramos, buscamos a face do Senhor com todo o nosso coração. 4. Deve haver separação adequada de antigos companheiros. Então, se você quer ter a vontade de Deus, eu falo para os jovens, aqueles que estão planificando para casar, as viúvas e viúvos estão pensando em casar. Se você quer ter a vontade de Deus, não pode ter nenhuma associação, nenhuma conexão, nenhuma ligação com os companheiros antigos. Por exemplo, você vai ir à escola e tem amigos, geralmente na escola, que você... Então, se você não... Quando você começa a pensar para o marido ou para o casamento, você não diz, aquela pessoa que era colega, aquela pessoa... E se você já tinha casado, mas a esposa já passou para a glória, e você quer orar para ter uma esposa, não é alguém que vinha na tua casa, que vinha cuidando, não. Tem que estar fora da sua mente. Você tem que estar livre dessas companhias todas. Porque não há nenhum ídolo no seu coração, já pode orar. E o Senhor conhece que você é sincero, sabe que você está livre de todo tipo de ídolo no seu coração, e diz aqui no livro de Ezequiel 14. Ezequiel 14, no versículo 2. Ezequiel 14, 2. É assim que diz o Senhor aí. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, diz o quê? No versículo 3. Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos nos seus corações, e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Eles colocaram nos seus corações um ídolo e colocaram um tropeço. Eles sempre nos seus corações estão vendo, e isso que eles querem, é a sua oração que eles querem, só querem justificar-se naquilo que, eu já orei para o Senhor, mas aquilo não era aquilo que estava pedindo ao Senhor pela esposa, pelo marido, de um parceiro que vai ficar em toda a vida, que o Senhor vai escolher por nós. Ele diz, eles colocaram um tropeço nas suas faces. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Versículo 4. Diz assim, portanto, fala com eles e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel, todo homem no meio dos israelitas, diz Deus, cada um
na igreja de Deus vivo, cada homem, qualquer homem na casa de Israel, que levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face, e vier ao profeta, vir para um vidente, e vir para um guerreiro de oração, vir para um parceiro de oração, e vir ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos. O que isso quer dizer? Versículo 7. Porque qualquer homem da casa de Israel e do estrangeiro que peregrinar em Israel, que se alienar de mim e levantar os seus ídolos no seu coração e separar a si mesmo no seu coração, tem um ídolo no seu coração e você já apontou aquela mulher, aquele homem, você diz, é aquele ali que Deus tem que confirmar. E diz, ele separou-se de mim. Está separado de Deus, separado da vontade de Deus, por causa do ídolo que você já colocou no seu coração. E puser o tropeço da iniquidade, da maldade diante do seu rosto, e vier ao profeta para me consultar por meio dele. Eu, o Senhor, lhe responderei por mim mesmo. 8. E porei o meu rosto contra o tal homem, porque tem um ídolo no seu coração. Ele já colocou alguém diante dele. E ele colocou acima de Deus. Está tentando ditar a Deus que aquilo que eu quero que você, Deus, faça. E ele já coloquei aquela pessoa, aquela mulher, aquele homem. E assolarei para que sirva de sinal e o provérbio, e arrancá-lo-ei no meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. 9. E se o profeta for enganado, e o vidente ser enganado, se o parceiro da oração ser enganado, e falar alguma coisa, eu, o Senhor, terei enganado esse profeta e vou permitir aquele profeta para ser enganado. Porque eles não têm amor na verdade, o Senhor vai colocar alguma destruição para vir no meio deles, para crerem no povo. Estenderei a minha mão contra ele e destruí-lo-ei do meio do meu povo Israel. 10. No versículo 10 diz, e levarão sobre si o castigo da sua iniquidade, e o castigo do profeta será como o castigo de quem o consultar. É muito importante aí, quando você está a orar para conhecer a vontade de Deus, clara, tira todo ídolo no seu coração. 5. É habilidade proveitosa. Se você quer casar, tem que ter cuidado na família. Quer dizer, antes de você instituir, antes de contratar o casamento, você tem que ter uma profissão, tem que ter um emprego, tem que você ter terminado a sua educação, tem que ter a sua vida, tendo alguma coisa de vida lucrativa, habilidade, para você poder suprir as suas necessidades e as necessidades da família. Agora diga-me, se você não pode prover para si mesmo, pessoalmente, como indivíduo, como você irá prover para 2 pessoas, para 3 pessoas? Isso quer dizer que você, a sua esposa e mais um filho, você, a sua esposa e 3, 4, 5 filhos, então você tem que estar a fazer alguma coisa. Habilidade proveitosa no trabalho. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, 10. Diz assim. 2 Tessalonicenses 3, 10. Diz assim, porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Então isso é mau para uma pessoa que não tem nada para comer. É tão terrível.
Porque é isso, um homem ou uma mulher ainda não tem ninguém, não tem nada para comer e tem que depender da caridade dos outros. Dá-me isto, dá-me aquilo, não tenho aquilo ali, não tenho isto. Não posso pagar a renda de casa, não posso pagar comida, não posso ter isto nem aquilo. A caridade é boa, mas boas pessoas devem dar caridade, mas também a caridade é má quando é para você começar a dar às famílias. Só as famílias, em vez de se prover por elas mesmas, você ter que ajudar essas famílias sempre. 1 de Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, alguém que quer casar, entrega-se ao marido, correu para o casamento. E as pessoas estão ajudando, estão providendo para poder lhe guiar e não verificaram que este homem tem um trabalho lucrativo. Será que ele pode prover para ele mesmo? Mas se alguém não tem cuidado dos seus próprios, e principalmente dos da sua família, negou a fé. E pensa acerca disso. As escrituras dizem, negou a fé. O Espírito de Deus diz, negou a fé. E o Senhor está a dizer, esse já negou a fé. E é pior do que o infiel. Daí, tem que ter a certeza que você, na sua profissão, você já está realizado, você é capaz de realizar, de prover. 6. Estabilidade fundamental da caridade cristã. Estabilidade fundamental da caridade cristã. Minha irmã, meu irmão, depois de casar, a coisa central vai ser caridade, vai ser amor, vai ser um amor igual a de Cristo. Mas se ainda continuamos a sermos egoístas, temos sempre fazendo nossa vontade, está sempre focados somente para ao egocentrismo. E nunca pensamos acerca de outras pessoas, e nunca fizemos isto como se fosse um fundamental, em uma forma estabelecida na nossa vida, e vamos casar. Depois daquele casamento, aquela disposição sem caridade vai espalhar, vai destruir o casamento. Então, precisamos da estabilidade fundamental da cristã antes de casamento. Então, se você está à procura de casar, você está à procura de amor. Então, você tem que estabelecer seu amor no seu coração, nas pessoas, antes de casar. 1 de Coríntios, capítulo 13. Vamos começar do versículo 1 até 7. 1 de Coríntios 13. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Não é suficiente que eu clamo ser santo, salvo e santificado, tenho obediência, eu clamo de ser batizado no Espírito Santo, eu até falo em línguas. Falando em línguas, sem caridade, sem amor, não vai edificar o casamento. 2, versículo 2. Ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecendo todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Caridade está acima de toda outra dádiva na família. Versículo 3. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ou entregar o meu corpo para ser queimado, isso é algo fanático, e tendo isso não seria nada, não aproveitaria nada. Algo central que junta a família depois do casamento, 1 ano depois do casamento, 10 anos depois do casamento, 13 anos depois do casamento, 50, 30 anos depois do casamento, depois a excitação inicial, ou depois começa a perder e começa a colocar isto. Mas quando o homem torna-se velho, mais velho,
todas as coisas, a beleza primeira também vai desaparecer. Toda a beleza da mulher inicial vai desaparecer. O que vai permanecer e dar a família, juntar a família é amor. E sem aquele amor na família, essa família vai se separar, vai se espalhar. Versículo 4. O amor é sofredor, que deve ser a fundação do casamento. Diz: o amor é sofredor, é benigno. Ele nunca vai dizer, por que eu casei esta aqui, por que eu casei aquela. Não pode ser dessa maneira. Tudo que acontece, dos sogros e dos cunhados e qualquer coisa que aparece da imaturidade, o amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso, não inveja ninguém. Antes do casamento, a mulher e o homem têm que acertar isso tudo. O amor não trata com leviandade e não se ensoberbece. A pessoa está sempre se elevando a si mesma, ou ela se elevando com soberba, olhando para toda a gente. Aquele que se casa, quando você chegar no casamento, esse tipo de atitude, esse quer continuar. Quer a esposa, rebaixando o marido ou a esposa. No versículo 5, não se porta com indecência. Ele considera as suas ações, o seu comportamento. Se eu fizer isto, como é que ele vai se sentir? Se eu disser isso, como outra pessoa se sentirá? E por causa disso, não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. Não é facilmente provocada. Existem pessoas que elas facilmente ficam zangadas em coisas mínimas que podem acontecer, e quando isso acontece no namoro, pequena coisa, coisas cozinhas, todas as coisas totalmente zangado, pequenas coisas, a pessoa se zanga e diz que vamos quebrar tudo. E é melhor quebrar isso nesse momento do que se casarem. Permita com que ele quebre isso agora, é melhor dessa maneira do que você ir ao casamento. Então a fundação deve ser o amor. Antes de casar e depois de casar, o amor tem que continuar e circular todas as coisas. E juntar todas as coisas. Que não se irrita com facilidade, não suspeita mal. Não suspeita mal. Veja o versículo 6. No versículo 6 diz: não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. No versículo 7, tudo sofre, tudo. Precisamos desse casamento e temos que entender isso, que antes de casar, todas as coisas não vão ser rosas, todas as coisas não vão ser como uma cama de flores. Diz que sofre tudo, tudo crê. É uma mulher especial, então não podem trazer aí acusações de manhã, à tarde, à noite, antes de dormirem, a acusação. Quando você acorda de manhã, acusações. Então, como vão viver nessa condição? Crê tudo, tudo espera, tudo suporta. Essa é a estabilidade que precisamos ter como suportadores. Antes de casamento e continua depois de casamento. 7. O Espírito poderoso, nosso confortador. O poderoso Espírito, o nosso confortador. Romanos 8, 14. Romanos 8, 14. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Você foi guiado por Espírito de Deus para o casamento, tens a convicção que este é privilégio, e quando este vem aquilo ali, e vem na sua mentalidade, e você diz que este foi guiado pelo Espírito de Deus. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Eles não são guiados pela posição dos homens, o emprego que ele tem, o tribo que ele pertence, ou o poder dos seus pais, ou o encorajamento de alguém na igreja, mas são guiados pelo Espírito de Deus, que são os filhos de Deus.
Essas são filhas de Deus. Esse é o povo que tem confiança no casamento e depois do casamento ele vai ser consumado. E quando estão juntos e todas essas coisas, e todas as coisas, experiências da fundação são colocadas, um casamento vai continuar. Isso é a pessoal salvação em Cristo, a purificação purificadora, e a súplica proposital e convicção, a separação adequada dos antigos companheiros e também ter habilidades proveitosas na sua vida e ter estabilidade fundamental da caridade cristã e ter também o poder poderoso, o poder do Espírito Santo nos confidador. Se você casa-se por cima destas bases, você pode entrar no seu casamento e terá um casamento sucesso. Vamos examinar a nossa vida, examinar os seus casamentos e verificar aqueles casamentos que não estamos a confirmar para os nossos filhos ou os membros da igreja. O ponto número 2 agora. É experiências objetivas de amor em uma família centrada em Cristo. As expressões objetivas de amor em uma família centrada em Cristo. Efésios capítulo 5, no verso 25. Efésios 5, 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Maridos, amai vossas mulheres. Paulo, pelo Espírito de Deus aqui, ele não está dizendo aos efésios que eles eram gentios. Eles não eram judeus. Os efésios, eles não sabiam a justiça de Deus. Eles adoravam ídolos antes. Então, não tinham nenhuma família exemplar nas suas vidas no mundo gentílico. Não havia nada que podia ser era um casamento com poligamia, era casar debaixo dos sacrifícios dos ídolos, e tudo que existia eram cerimônias com todo tipo de idolatria. Então, não podia dizer a eles, porque eles não podiam dizer como amai os vossos maridos, as vossas mulheres, como os vossos pais amam as vossas mulheres. Não. Mas a comparação aqui é através de Cristo que ama a igreja. Então, muitas vezes, irmãos e irmãs, fazemos muitas falhas. E as escrituras que nós lemos, quando referimos ao casamento, então dizemos que a minha esposa tem que ser como a minha mulher, minha mãe faz para o meu pai. Não, pode ser que a tua mulher fez a melhor coisa, o seu pai tinha feito melhor, deu o melhor exemplo. Mas o padrão, o exemplo é Cristo o Senhor. Ele diz, vós maridos, amai vossas mulheres, quando você está casado, quando você está junto fisicamente ou não, ou ela foi trabalhar ou você vai trabalhar, o amor está ali. Quando você está sendo promovido para uma posição alta ou não, o amor está ali. Como Cristo foi ao céu, está sentado à direita da majestade de Deus. Cristo continua amando a igreja. E não é um amor temporário, era um amor continuado, eterno. É um amor inquebrável. Maridos, amai vossas mulheres como Cristo também amou a igreja. E a si mesmo se entregou por ela. Você imagina Cristo amando a nós e não dando nenhuma promessa? Eu tenho que me cometer a mesmo, não ser possível cometer isto ou fazer isto, e não dar nenhuma palavra de encorajamento, e que eles se encorajem eles mesmos, já tem a Bíblia, não dando nenhum encorajamento ou na sua presença e no seu poder, e não dar nenhum encorajamento para qualquer um. Ele continua dando, ele dá Deus a si mesmo pela igreja por causa do amor. E o modelo, o padrão, o exemplo, nos chamou aqui para podermos fazer, é um exemplo de Cristo que ama-nos e se entregou a si mesmo para a igreja. Versículo 28. E diz, assim devem os maridos
Assim devem os maridos, o marido deve amar as suas próprias esposas como os seus próprios corpos. Ele vem aqui outro nível de amor. E diz, se você não gosta de nenhuma dor no seu corpo, não quer nenhuma doença no seu corpo, e você não quer tolerar a fome ou sede, tudo que é necessário no seu corpo, você rapidamente provê. Então, da mesma maneira, ame a sua esposa dessa maneira. Como as esposas também amem os seus maridos, de mesma forma. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Você pode mudar esse versículo? Quem não ama a sua esposa, não ama-se a si mesmo. Ele não ama a sua alegria, seu gozo, seu progresso. Ele não a ama para chegar no céu. Ele não ama de agradar a Deus. Ele não ama a sua esposa. Quando ela também não ama seu marido, pode amar 1000 pessoas fora da casa. Você pode amar milhões de pessoas fora da sua casa. E andar e servir, correr, sacrificar. E aquele que não ama a sua mulher pode amar milhões de pessoas fora. Aquele que não ama a sua esposa, a sua mulher, não ama-se a si mesmo. Mas aquele que ama a si mesmo, essa é a fundação. Com este amor, se você pode sair e amar as pessoas para a salvação, lhes amar para a santificação, lhes amar para o serviço, quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Há 3 coisas aqui que podemos ver. A expressão adequada de amor na família. A expressão adequada ou a própria expressão na família, de amor na família. Quando falamos de amor na família, não é um amor herético, não é amor mental, não é um tipo de um amor, não é um amor doutrinal, é um amor prático. A pessoa está vivendo com... Então, e tenta tirar todo tipo de reserva no seu coração, mesmo vivendo uma semana, um ano, mesmo na sua boca quando fala, mesmo naquilo que olha na sua cara quando a pessoa fala, mesmo na sua ação no corpo, a pessoa pode dizer que ama ou não. O nosso amor na família. Amor de esposa, marido, marido, esposa, para os filhos, filhos para pais. O amor na família deve ser numa expressão própria. Efésios 5, 28. Diz assim: assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como os seus próprios corpos. Quem ama a sua esposa, sua mulher, ama-se a si mesmo. No versículo 29. Porque se dissemos que amamos, é um amor prático, temos que demonstrar. Quando dissemos que amamos, este amor prático deve ser confirmado, tem que ser reconhecida, tem que ser visível, tem que ser prático. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Você pode pensar sobre isso? Quando você veio para esta vida, e às vezes você pode chutar uma pedra, até pode sangrar, mesmo assim, com essa experiência, ninguém odiou seu próprio carne. Os teus dentes podem morder a sua língua, o sangue sair, mas ninguém já odiou a sua própria carne. Pode ser alguma coisa, você está a brincar e você quebrar o seu osso. Você sofreu, mas ninguém assim odiou a sua própria carne. Tudo que acontecer no seu corpo, na sua carne, você continua a amar a sua carne. Mais dor que você tiver, mais desafio que você tiver, quanto mais você aumenta a amar a sua carne. E diz, este é exatamente que você tem que ser com a sua mulher, é isso que tem que se comportar com o seu marido, porque antes ninguém odiou a sua própria carne.
Antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Versículo 30. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. No versículo 31. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe. Não é para correr para a mãe, em todo momento, quando há algum problema, há algum discurso, discussão em casa, não está correndo, o tal irmão, não está correndo para o pastor X. Ela não pode resolver as coisas familiares, não pode manejar as situações na sua família por ela mesma, por ele mesmo. Quando somos casados, há um nível de maturidade que vem para o caminho no casamento. E diz, por isso, deixará o homem, deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se juntar, que vai se juntar à sua mulher, unirá a sua mulher e estarão junto à sua mulher. Quando você traz os dois pesados, e você coloca cola, lhes junta, então, se você quiser lhes separar, vai ter que partir uma ou outra. Se você tentar separar. Mas esse é o tipo de união, o tipo de comunhão, o tipo de unidade que se espera numa família. E se unirá a sua mulher, será junto ao seu marido, e serão dois uma carne. Na presença de Deus, já são uma carne. No versículo 32. Grande é este mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. E disse você separar-se na família, na sua comunidade local, é como se você estivesse a destruir Cristo da igreja. No versículo 33, assim também vós, cada um em particular, está falando a ti agora. Assim também vós, cada um em particular, está dizendo, marido, você em particular, diz esposa, você em particular, esquece outras pessoas. Na família do pastor, ou é assim como isto, esqueça isso. Ou a esposa de tal fulano, ela é assim como ela, esquece tudo isso. Marido de tal fulano, é assim como vive, como se relaciona, esquece isso tudo. Eu li acerca de um autor, eu li naquele livro, diz que este é o exemplo que deve dar, esquece sobre isso. E diz, assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Expressão própria do amor na família. 2. Existência permanente de amor na família. Existência permanente de amor na família. Já lemos aqui as escrituras, aqui os versículos, e diz, marido ama a sua esposa como Cristo amou a igreja e se deu a si mesmo por ela. Assim também o marido tem que amar a sua esposa, a sua mulher tem que amar o seu marido, e vocês se uniram, vocês se unem, vocês estão ligados, não há separação, não há divórcio, não há vivendo ou separado. A escritura da palavra de Deus para os maridos e da esposa. Assim que você acaba de casar, ou você casou-se já há alguns anos, e você está contando anos no casamento, já estão juntos, existem juntos, vivem juntos, no amor, ante a morte os separa. Mateus 19, 4. Mateus 19, 4. Então, porém, aqui são fariseus que vieram e queriam saber, é isto aceitável para o homem separar a sua esposa por qualquer motivo,
por qualquer motivo ou justificação, qualquer falha, ou por qualquer coisa, por de tudo aquilo que não apreciamos na mulher, veja a resposta aqui do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? O Senhor não respondeu, se vocês, não respondeu, não sabem aquilo que o sacerdote dos judeus disse, ou outra pessoa escreveu sobre isso. Não, vocês não têm lido que os filósofos dizem acerca disto. Vocês nunca leram aquilo que os autores de agora, aquelas pessoas iluminadas, aqueles são aprovados nos tempos de hoje, vocês nunca leram o que eles escreveram? Dizem, não leram, não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez macho uma mulher, e os juntou, lhes fez 5. E disse, portanto, deixará o homem pai, um homem, deixar o pai, um pai, e mãe, uma única mãe, e se unirá à sua mulher, uma única esposa, uma única mulher. Se você não pode ter 2 pais, se você não pode ter 2 mães, logicamente, biologicamente, então você também não pode ter também 2 maridos escrituralmente. Você não pode também ter 2 mulheres escrituralmente. Serão 2, por isso deixará o pai, o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher, e serão 2, uma só carne. Versículo 6. Assim, não são mais 2. Já não estão separados, não pensam separadamente, já não são mais, já não têm o amor de coisas diferentes, além deles mesmos. Já não andam em diferentes direções, eles já são uma só carne. Isso quer dizer como um homem de uma carne e quer andar aos 2 caminhos, ou quer atravessar 2 estradas ao mesmo tempo, guiar ou conduzir 2 carros ao mesmo tempo, tomar 2 direções diferentes ao mesmo tempo. Marido e esposa devem ser feitos de tal maneira que pensam da mesma maneira, amar do mesmo jeito, tomar a mesma direção, provendo do mesmo jeito na família, os 2. Então, não é dizer que você pode amar Jacob, eu vou amar Esaú, e eu vou tomar somente a proteção de Jacob, como no entendimento do Velho Testamento. Não, mas agora são uma carne. O que Deus juntou, o homem não separe. Tem que ficar sempre permanente nesse casamento. 3. Edificação agradável através do amor na família. Efésios capítulo 4, Efésios 4, 16. Assim que cuidamos da família juntos, assim que juntos estamos na família, assim que asseguramos a família juntos, assim que exercitamos o amor que devemos ter na família, e termos a certeza que o marido está fazendo a sua parte, a esposa também fazendo a sua parte, para fazer com que todas as coisas serem juntos, compactadas, e juntarmos isso, estaremos a concluir a vontade de Deus. E haverá edificação na família. Através de quê? Das 2 coisas juntas, que é o amor. 16 de Efésios 4. Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a sua operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor.
edificando eles mesmos em amor. E tornam-nos com que eles sejam juntos e para gozar a família, alegrar-se na família. Quando há amor em todas as partes, em tudo que suprime, quando olhares para o Deuteronômio 11, 21, está nos dizendo aí que podemos viver a vida do céu aqui na terra. Quando nós temos a graça de Deus no céu, a bondade de Deus no céu, o prazer de Deus vem do céu, que literalmente na nossa vida, e será como se estivéssemos atravessados. O nosso casamento não será como um casamento deste mundo poluído, corrupto, este mundo mau. E se fizermos isso, que aquilo que Deus nos chamou para fazer, e diz que os nossos dias vão multiplicar. Os dias dos nossos filhos na terra que irão multiplicar. 21, Deuteronômio 11, 21. Para que se multipliquem os vossos dias e nos dias dos vossos filhos na terra, que o Senhor jurou e a vossos pais e lhes deram, como os dias dos céus sobre a terra. Então, tudo aquilo, Deus já proveu tudo através do seu Espírito e Calvário e colocou tudo na nossa família para que nós possamos viver os Deus dos céus aqui na terra. O ponto número 3 agora. Esse é um exemplo perfeito do amor na família. O exemplo perfeito de amor, de seu amor na família. Efésios capítulo 5, 2. Andai em amor, falai em amor, agi em amor, pensai no amor, planificai no amor. E diz que está nos introduzir outras palavras. Sim, antes de andar, você pensa. Antes de você andar, você planifica. Antes de você andar, você medita. Antes de você andar, você olha. Onde você vai, o que é que você quer alcançar, o que você quer ter. Se diz andar em amor. Quer dizer que tem que planificar no amor, tem que projetar no amor. Todas as coisas que não são de amor, você tira isso do sistema e no seu coração. E se o casamento vai ser como Deus ordenou e ser exemplificado pelo Cristo, amando a igreja, você tem que andar no amor. Como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Cristo se deu-nos o perfeito exemplo. Que tipo de comunhão devemos ter na família, na igreja, com os ovelhas do Senhor? E depois, quando chegarmos no céu, vamos ver as 3 coisas aqui. Sacrifício, o amor sacrificial de Cristo na nossa comunhão. O amor sacrificial de Cristo na comunhão. Se queremos fazer o amor, a família andar, a família andar, o casamento andar, não podes pensar o que é que eu vou ter dela, ou o que é que eu vou ter dele, mas aquilo que eu vou dar a ele. O que é que eu vou ter dos filhos? Não, o que é que eu dou aos filhos? O que é que eu vou tomar dos meus pais? Não. Então tenho isto, tenho aquilo para tomar conta de mim, e não porque você é totalmente dizer o que eu vou dar, ter dos meus pais, mas sim é aquilo que você, o que eu vou dar aos meus pais. Então tem que pensar como Cristo, que ele se entregou a si mesmo, porque quando você dá com seu coração, dá-se a si mesmo por todo, se dá dinheiro, e se você não está se dando a si mesmo, não é suficiente. Se você cuida, mas você não se dá a si mesmo, aquele cuidado não é suficiente. Se você dá alguma coisa, mas não dá o cuidado totalmente a si, você dá às pessoas que são redundantes, que são inúteis, que não são proveitosas. Eu posso viver, pois você não está dando a si mesmo. Se você quer manifestar o amor sacrificial, o que eu devo dar? Ele diz, andai em amor.
como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por vós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. 32, versículo 32, diz assim: grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. 2, o amor supremo de Cristo entre o rebanho. Na família tem o amor supremo. No rebanho de Cristo, o amor supremo. Em todas as coisas, o amor supremo de Cristo. Da maneira como pensamos, da maneira como falamos, da maneira como nos relacionamos. Não estamos a evitar um ao outro. Eu não quero ver aquilo ali. Diz a sua esposa, eu não quero ter problemas. A sua esposa é problema. Você diz, não quer problema, é falar com seu esposo. Será que o seu esposo é problema? Diz que temos que nos dar a nós mesmos, como o amor supremo de Cristo na família, assim como no rebanho, até o último dia na presença do Senhor. João 15, 12. João 15, 12. O meu mandamento é este. Ele não está dizendo, este era o meu mandamento. Não, diz, este é o meu mandamento. Todo dia na família. Todo dia na casa, na nossa vida, na igreja. Todo dia, no meio do povo de Deus, todo dia. Este é o mandamento que eu vos dou, que controla todas as coisas. Este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros. Veja o que Jesus disse. Assim como eu vos amei. Como eu vos amei. Ele sempre está a nos tirar a nossa mente das pessoas ao nosso redor. Não está dizendo como Judas amou-nos, ele guardando este dinheiro, olha para Judas. Ele não está dizendo que não é como João, ou como Batista, ou como João, é um outro homem, mas diz: amai-vos uns aos outros como eu amei a vós. Isso é para a igreja antiga. Este é para todo o rebanho. Quanto mais agora na família, marido e esposa. Quanto mais na família, filhos e pais, que tem que se ligar e limpar das nossas mentes as ofensas, limpar das nossas mentes toda a decepção, tirar das nossas mentes todas as coisas do passado. Há quanto tempo se casaram agora? E depois de tudo isso, estes 7 anos, depois de 15 anos, depois desses 20 anos, ainda se lembra-se. Quero te lembrar, isto é o que aconteceu naquele tempo. Naquele tempo, meu irmão, isso, qual é o problema? O problema é se amar um ao outro como Cristo, não como as pessoas, mas como Cristo. Perdoa e deixa, e permita com que o amor venha no centro do coração, centro da mente, e para que o amor venha, para que possa sair da sua boca. Cristo, no meio da família, no meio no versículo 13, ninguém tem maior amor do que este, de que alguém a sua vida, que alguém dar alguém a sua vida aos seus amigos, de alguém dar a sua vida aos seus amigos. Sempre quando nós estudamos acerca da crucificação de Cristo, da morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, em semanas atrás, de acordo com o Evangelho de Marcos, depois de Jesus ter ressuscitado, ele voltou e deu aquelas instruções, e o anjo disse: vai e diz aos seus discípulos e a Pedro, que irão lhe encontrar lá em Galileia. Vai dizer aos discípulos, e o Pedro em particular, diga a ele, todas as coisas dele negou 3 vezes, Deus já lhe perdoou, Cristo lhe perdoou, e Cristo não estava suportando aqui, não estava guardando malícia, Cristo não está guardando, diz, não vou falar contigo, porque você olhou para aquele lado, olhou para aquele, diz que vai dizer aos discípulos de Pedro, todos estão escalhados. Então, se você quer perdoar, perdoa. Esse é o casamento, isso é a família. O amor de Cristo, ele diz, entregou a sua vida para os seus amigos. Não está a dizer, Pedro, você é meu inimigo agora, olha o que você fez. Então, temos que perdoar assim como ele perdoou. 14.
Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Porque ele deu-nos um mandamento que o marido e a esposa devem ficar juntos e nada possa lhes separar, já não há mais dois, mas um. Então, vocês também são amigos e filhos de Deus, líderes no seu rebanho, se fizer o que eu vos mandar. E não iremos fazer nada, alguma coisa que possa ofender para sua esposa ou seu marido. Amai-vos uns aos outros. 3. É o amor suficiente de Cristo e na sua plenitude. O amor suficiente de Cristo e toda a sua plenitude. Quando a mulher vai para o marido assim que se casaram, não está nada escondendo atrás, então vai se abrir plenamente e a plenitude em tudo. João capítulo 1, 16. João 1, 16. E diz: em todos vós e todos recebemos também da sua plenitude, graça por graça. Graça por graça. Se alguém pode pensar que ele tem isto como salvação, sim, graça e graça, tem graça para santificação, sim, é graça, igreja, e graça, tem graça para serviço, também sim, é graça pela graça, tem graça em tempo de sofrimento, sim, é graça por graça, é graça suficiente para ti, você vai ter suficiente graça em toda a situação, graça para graça, é o que Cristo fez para nós, é o que Cristo ele fez para a igreja, é o que está fazendo, o exemplo está nos dizendo, o modelo que está nos dando, é o padrão que ele está nos dando, que é assim que nós recebemos a sua plenitude, que nós agora iremos também, marido e esposa, recebendo marido recebendo da esposa, os filhos recebendo dos pais, os pais recebendo dos seus filhos. E toda a família ser unida pela plenitude de todos recebemos. Então, antes de fazer alguma coisa, antes de pensar, o marido já supriu a necessidade, o pai já supriu a necessidade da esposa, os pais também a necessidade dos filhos, os filhos também já supriram a necessidade dos filhos. Então os jovens, os filhos nesse caso, eles estão sempre preparados em mexer o telefone, fazendo aquilo ali. Então, na sua plenitude da sua vontade, ajuda a sua família. E sem seu pai ter que pedir, começar a ajoelhar, pedir alguma coisa, mas será feito isso pela graça. Então, se fizer isso, meu irmão, minha irmã, se fizer cada um de nós fazermos isto, a nossa família será uma família. Teremos experiências do céu na terra em nome de Jesus. E o Senhor vai continuar a abençoar, e vai continuar a prover a ti, e vai dar todas as bênçãos que você necessita, para você continuar e vencer toda a tentação e desafio, toda coisa na vida, e pela sua plenitude, se você continua a receber graça por graça, graça para hoje, graça para amanhã, e graça para toda a sua vida, e graça para toda a tentação e provação, e justiça, e você não irá morrer no meio do caminho, e você chegará no fim da sua viagem em nome de Jesus. O Senhor já proveu todas as coisas para você, todas as coisas fáceis para ti, para viver a vida cristã, e você chegar no céu. Você posso te aconselhar, posso te lembrar acerca do mandamento de Deus. Faça todas as coisas disponíveis, fisicamente, emocionalmente, naturalmente, em todas as horas, em todo momento. Faça todas as coisas em seu coração. Minha irmã, faça todas as coisas disponíveis para seu marido, para sua esposa, para andar na plenitude de alegria todos os dias, até chegar ao céu. E filhos, façam todas as coisas disponíveis para vossos pais, ou pais, façam tudo desejável para os filhos também, e andarem cuidadosamente no seu caminho para o céu. Faça todas as coisas disponíveis para fazer os seus filhos felizes, os seus pais felizes, quando eles estão no seu caminho para o céu. E não torna os seus pais também zangados, e quando chegarão o fim dos seus dias, e começarem a ver,
e possam receber graça de Cristo, e para que também a igreja possa também distribuir para outras pessoas e a sua plenitude, da maneira como eles receberam, também possam receber graça em graça. O Senhor possa te ajudar, de ser aquilo como pai, como mãe, para ser como marido, como esposa, como pai e como filhos, e como membro do corpo de Cristo, em nome de Jesus. Vamos nos levantar, assim que falarmos com o Senhor em oração. Vamos falar com o Senhor em oração, para que qualquer coisa, que tudo que aprendemos, o Senhor possa nos dar a graça. E para sermos obedientes a eles, e a graça de Deus possa encher os nossos corações, para que possamos ter graça e alegria, e também possamos encher também de amor e de alegria do membro da família, nos membros da igreja, alegremente movermos e viajarmos para o nosso destino até chegarmos no céu. O Senhor vai te dar a graça. Agradece a Deus para Ele possa te dar a plenitude de alegria e de tudo que você precisa. E fazer esta viagem disponível para ti, como marido, para a sua esposa e para toda a tua família. A experiência agradável, assim que nós nos movemos para o céu. Pai, te agradecemos agora, bendizemos o teu nome, por abrir os nossos olhos mais uma vez para podermos ver. Oramos ao Senhor que todas as coisas estamos esperando nos nossos corações. Dá graça a cada um de nós, o amor, a toda a provisão, para cuidarmos um do outro na família, para cuidar um do outro no rebanho. Dá a cada um de nós em nome de Jesus. Oramos, Senhor, para que o modelo de Cristo, o padrão de Cristo, o exemplo de Cristo, que você já colocou para nós, oramos, para que a graça e o desejo, a paixão, para seguirmos, o Senhor possa nos dar em nome de Jesus. Dá-nos, Senhor, um amor fervente de um para o outro, um amor fervente dos membros do corpo de Cristo, o tipo de amor que nos faz outras pessoas também andar cuidadosamente no seu caminho para o céu. Ajuda-nos, ó Senhor, para que não possamos ser desencorajamento para ninguém na família, ou no rebanho, ou na igreja, mas que possamos ajudar um ao outro, levantar um ao outro, até chegarmos no céu e vermos cara a cara, Senhor, em nome de Jesus. Te agradecemos, Senhor, por sabemos que o Senhor já respondeu. No nome poderoso de Jesus oramos. E o povo de Deus diga...